Em primeiro lugar, quero agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à sua Secretaria de Relações Internacionais por haver facilitado que estar hoje aqui nesta Casa do G20 apresentando este evento. No contexto das diretrizes das reuniões do G20 Rio de Janeiro, se propôs ao Instituto Cervantes trazer atividades como estas conferências internacionais sobre as mudanças climáticas e como afetam a água no planeta e quais seriam as soluções e como ficar remédio a esta poluição que vai contaminando e estragando cada vez mais as qualidades fluviais e marítimas da água. Esta atentada à biodiversidade que provocam as alterações climáticas está transformando gravemente os ecossistemas marinos, terrestres e de água doce, e além dos riscos de desertificação. Destacamos também algumas ferramentas que as professoras convidadas vão a desenvolver, as ferramentas tecnológicas que elas, produto da sua investigação, podem nos informar contra as alterações climáticas, emissões de CO2, as energias renováveis, o bioremédio, o uso de micróbios para eliminação de plásticos, erradicação de bactérias, veículos elétricos, propostas cada vez mais limpas, para poder ser menos poluidora e menos agressivo, tanto com o meio ambiente como com as águas. Para esta conferência temos a honra de receber, venida da Espanha, a Cristina González Haro, que ela é atualmente pesquisadora do Instituto de Ciências do Mar, do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, uma pesquisadora multidisciplinar, especializada em teledetecção oceânica, é responsável de ICAT-MAR, com foco na dinâmica das camadas superficiais do oceano. O seu currículo é muito maior, mais extenso, mas vamos reduzir por questão do tempo, já vamos um pouco retrasados. E também de Brasil temos a Viviane Malman, que é licenciada em Química pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestre em Recursos Naturais, bolsista CAPES, doutora em Recursos Naturais, bolsista Fundec BIPAC pela Universidade de Estácio. Tem também cursado Farmácia e experiência na área de Química e Biologia, Química Orgânica e Química de Produtos Naturais. Ela tem trabalhado e estudado projetos de avaliação química e biológica de plantas medicinais, óleos e extractos essenciais de plantas do Cerrado e da Mata Atlântica. Coordina projetos de pesquisa voltado a implantação de sistemas de produção com tecnologia de baixa emissão de carbono e desmatamento, via Projeto Rural Sustentável do Instituto IABS Reino Unido-Brasil. Coordina também dois projetos em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, Unidades Navirá e Campo Grande, explorando os aromas do Cerrado, produção sustentável de bioprodutos a base de óleos essenciais, de recuperação, estratégias agroecológicas integradas para a recuperação de solos degradados em assentamento de reforma agrária no Cerrado Sul Mato Grossense. Assim, pois, as duas professoras vamos ter uma visão bastante complexa, tanto das águas como dos espaços naturais do Cerrado, da Mata Atlântica, como, aunque aparentemente são lugares que a gente olha, que não estão muito afetados, realmente elas são conhecedoras e são cientes de os graves problemas que, mesmo que não sejam visíveis para as grandes médias, pero sim os científicos detectam os grandes problemas que estão sofrendo as alterações do clima, como estão repercutindo tanto nas águas como nos ecossistemas naturais. E já, sem mais, dou passo a elas. Também quero agradecer, naturalmente, a presença de Tainá Soares, que vai fazer a tradução da intervenção,
a tradução ao português, e quero agradecer a Aline e a Andrei por a colaboração e ao técnico Mateus também por o apoio. Muito obrigado. Sí, está la presentación. Vale. Pues yo lo voy a hacer de pie, porque así os puedo ir viendo. Ela disse que vai ficar dali porque é melhor para ver vocês. ¿El qué? Ah, vale, sí, perdón. Es que no estoy acostumbrada. Va a ser mi primera presentación con traducción directa y simultánea, así que, a ver, voy a hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Ela disse que é a primeira vez que ela faz trabalho que tem tradução simultânea assim. Vale, pues quiero agradecer al Instituto Cervantes por la invitación, especialmente a Aline y a Andrei por todo el acompañamiento, que han sido, bueno, súper, han estado al tanto de todo. Bueno, yo hoy os voy a presentar una pincelada, porque no podemos abarcar todo el cambio climático y el océano en 20 minutos o en menos, porque tengo que compartir el tiempo con la traducción. Ela agradeceu ao Instituto Cervantes e a Aline, né, por estar aqui, e disse que vai apresentar fazer uma apresentação resumida, porque não pode falar do oceano em apenas 20 minutos e está compartilhando o tempo comigo aqui, a tradutora. Voy a dedicar unos primeros minutos a introduciros, que supongo que sí que lo sabréis, pues eso, lo que es el cambio climático en sí. Después haremos un poquito, una pincelada de realmente lo que hago yo realmente, que es la temperatura. Os mostraré el estado del océano actual para acabar con unas posibles soluciones para mitigar el cambio climático y, bueno, un pequeño resumen. Primeiro ela vai falar um pouco das mudanças climáticas, né, para depois pensar um pouco no papel da água e no que o que realmente em que ela atua, né, como que ela atua, e de uma forma resumida, e depois formas em que nós podemos atuar para solucionar o problema das mudanças climáticas. Imagino que aquí no tenemos, entre el público normalmente no suelen asistir a eventos como este, ningún negacionista o alguien que dude que el cambio climático no existe, porque esto en las redes supongo que no va a pasar, pero bueno, igualmente espero que a lo largo de la presentación convenceros de las pruebas que tenemos de que el cambio climático es real, es decir, cómo los científicos abordamos el estudio del cambio climático. Ela disse que acredita que não tenha ninguém aqui que seja negacionista, que não acredite nas mudanças climáticas, mas que vai mostrar algumas provas, né, algumas mostras de como essa mudança tem acontecido. Cuando hablamos de cambio climático, estamos acostumbrados a ver, entiendo que todos tendréis en la mente, pues figuras o gráficas como estas, que son la evolución temporal de, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Tendríamos esta gráfica. Geralmente, quando se fala das mudanças climáticas, a gente costuma ver esse tipo de gráfico, né, que vai mostrar o período da mudança, né, climática em geral. Exacto. Y me gustaría sentar las bases de dos conceptos básicos de lo que definimos cambio climático. En la figura de abajo tenemos un esquema de la evolución, por ejemplo, podría ser la temperatura, pero podría ser otro parámetro, o la extensión del hielo, que sería la inversa. Y vemos esta evolución temporal, ¿de acuerdo? Ela vai mostrar agora gráfico, né, aquele segundo que vocês estão vendo, para falar da mudança climática e uma evolução temporal. Vale, entonces, lo que llamamos variabilidad climática es la desviación de este parámetro alrededor de una media que sería la línea roja, ¿vale? Então, a variação climática seria essa linha vermelha, né, que está ali no gráfico. Y luego, la climatología sería el comportamiento medio del medio que estemos estudiando, ya sea del océano, la temperatura del aire, sería la climatología, que es el comportamiento medio durante un periodo de referencia. E a climatologia seria a referência de mudança de período do tempo, pode se tratar dos oceanos ou outro tipo de mudança. Exacto, y entonces cuando vemos, y esa tendencia es el aumento el aumento de la temperatura de un cierto parámetro. E essa tendência nesse gráfico é a mudança da temperatura ao longo do tempo. Vale, entonces si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo se ven estos dos conceptos en la temperatura superficial del mar.
Arriba tenemos la climatología y abajo tenemos la variabilidad climática o la desviación estándar. E agora nós vemos nesses dois gráficos do de cima a climatologia e no segundo La variabilidad. a variabilidade. Que es decir, que es cómo varía alrededor de la media la temperatura. ¿De acuerdo? Como como tem mudado a média de temperatura ao longo do tempo. Vale, entonces supongo que habéis oído hablar alguna vez del niño, segurísimo. Si le damos el niño sería el modo principal de esta variabilidad, ¿de acuerdo? Es lo que nos explica la mayor variabilidad de toda la temperatura global, viene determinada por una anomalía que está en el Pacífico ecuatorial, la línea que está marcada con el cuadrito aquí, es la anomalía de temperatura respecto a un periodo, ¿de acuerdo? Esse quadrado vermelho que está ali é a anomalia, né, de tempo da mudança de temperatura e a mudança que tem sido gerado pelo El Niño. Eso es. Cuando la anomalía es positiva, es decir, tenemos unos grados por arriba del comportamiento medio, estamos en el Niño. Quando a mudança é positiva, a gente tem um aumento da temperatura, nós estamos no El Niño. Exacto, que serían los puntos rojos que veis en la gráfica inferior. Que são os pontos vermelhos da parte de baixo. Y cuando decimos que estamos en una niña, está ocurriendo una niña, es una anomalía negativa. Es decir, la temperatura está por debajo de lo que es la climatología, que serían los puntos azules. E os pontos azuis indicam o fenômeno negativo, laninha, que vocês podem ver ali naquela parte de baixo, que é quando a temperatura não está na média. Exacto. Pasamos. Y bueno, aquí tenéis los esquemas, no me voy a detener por falta de tiempo, pero arriba tenemos el comportamiento de esa climatología medio en una situación en la que sigue la climatología. Debajo sería la niña, que es una anomalía. En los azules nos indican colores más, o sea, es la temperatura más fría. Y el niño sería la otra, la figura de abajo. Es decir, el resumen y fácil. El océano y la atmósfera se están hablando continuamente. Y lo que pasa en el océano afecta a la atmósfera. Y en los esquemas que tenéis a la izquierda podéis ver cómo se refleja esse comportamento. Com os esquemas que vocês veem à esquerda, a gente pode ver o comportamento, né, da mudança da climatologia. E o Laninha, que é o indicado em azul, é o positivo, y el Niño, os indicados en vermelho. Y lo que pasa cuando suceden estos eventos tiene repercusiones que pueden estar conectadas con lo que pase en las precipitaciones o en periodos de, bueno, o lo contrario, sequías en varias partes del mundo, no solo en la parte del Pacífico. Tiene conexiones con otras áreas globales. O que acontece nesse gráfico que ela mostra vai repercutir, não vai ser mostrado os efeitos somente no oceano, mas em todas as partes do mundo. Okay. Seguimos. Vale, entonces aquí les pretendo dar una visión de, bueno, el cómo estudiamos o cómo estudian, o sea, yo soy de observación, pero cómo estudian mis colegas que estudian el cambio climático. Bueno, yo algo de esta parte de la izquierda lo hacemos, pero básicamente a la derecha tendríamos lo que queremos modelar, es el sistema climático real, y a la izquierda es una infografía que ahora iremos detallando de cómo intentamos modelar el sistema climático real. Ali é exemplo, né, de como eles fazem para tentar mudar o sistema climático real, né, o sistema do clima real, e também algumas equações, né, de como eles trabalham. Entonces, sabemos o conocemos bueno, modelamos ciertas teorías en la gráfica. Me voy a acercar, no sé si voy a coger, ¿vale? No llego. No, está bien. En la gráfica donde veis el dibujito, es que no tengo el puntero, me he olvidado un puntero. Bueno, lo que veis, que se ve el mar, se ve el océano, el sol, que es una parte muy importante del sistema climático, toda la vegetación, las cortezas terrestres, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema climático compone varios factores que veremos más adelante. Este comportamiento y esas relaciones que hay entre un sistema y otro se modelan con las ecuaciones matemáticas. No, está bien. Gracias, sí. Vale. Ela apontou ali para o Sol e alguns outros componentes do sistema climático,
e como funciona para inferir no sistema climático real. Exacto. Sí, funciona. Vale, entonces tenemos estas ecuaciones y lo que hacemos es que discretizamos la Tierra en la longitud y latitud, o sea, en el espacio y en la vertical también, tanto en atmósfera como en océano. Y para cada uno de esos puntos modelamos estas ecuaciones com programas informáticos. Sim, eles modelam cada uma das equações com os programas informática, programas do computador, né? E para poder conseguir fazer aquele processo de discretização. Exacto. Y para esto, para poder correr y modelar en cada píxel, se necesitan superordenadores. O sea, no se puede hacer con un ordenador de sobremesa, necesitamos toda una infraestructura de cálculo. Não é possível fazer esse tipo de cálculo em computadores normais, então eles precisam de supercomputadores para fazer esse tipo de processo. Perfecto. ¿Seguimos? Vale, entonces nosotros tenemos este modelo climático, vamos a hacer estas simulaciones en cada uno de estos puntos, pero lo que os pongo a la derecha son los factores que condicionan este sistema climático. De un lado tenemos factores externos, que es lo que llamamos el forzamiento radiativo, que tenemos de origen natural, como la actividad solar o los volcanes, por ejemplo, y luego los de origen antropogénico, que son los gases de efectos invernadero que todos conocéis, y los diferentes usos del suelo. Agora, ela indicou o modelo climático à esquerda e os fatores externos e internos que vão atuar no modelo climático. E aí ela fala da atividade solar, dos vulcões aerosoles, dos aerosóis, né? E o uso do solo, a forma como a gente atua no solo, y también los océanos, la atmósfera. Sí, esto aún no lo dije, pero sí, pero la voy a contratar, va a venir conmigo. Entiendo algo. Y lo que os decía, y los factores internos del sistema climático. Es decir, el clima varía tanto por fuentes externas, que son el forzamiento radiativo, o factores internos de cómo se relacionan. Y es lo que os decía antes, que lo que pasa en el océano, la atmósfera o la criosfera. O que eu antecipei sem querer, gente, ela falou então que o modelo climático vai ter tantos fatores externos quanto internos que vão inferir sobre ele, e agora então ela fala do oceano, da atmosfera e da criosfera. Exacto. Y yo me voy a centrar en daros una pincelada, solo una pincelada de lo que pasa en el océano, ¿de acuerdo? E ela vai falar pouco, resumidamente, do que acontece no oceano. Vale. En esta figura lo que podemos ver es la evolución, el cambio en la temperatura superficial del aire desde 1850 hasta el 2020. Entonces, estos son resultados de los modelos que se tienen en cuenta en los experimentos del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. Agora ela mostra gráfico que mostra a mudança de temperatura de 1850 a 2020. Sí. Entonces, si os acordáis antes de la transparencia anterior, tenemos nosotros ese modelo lo podemos correr o simular teniendo por separado solo el forzamiento natural y añadirle la parte natural y la parte antropogénica, ¿de acuerdo? Por eso somos capaces de identificar, si veis la línea negra es lo observado. Cuando solo tenemos en cuenta la parte natural, es decir, la actividad solar y la actividad de los volcanes, estaríamos en la zona azul. Y cuando le añadimos las emisiones de los gases antropogénicos y todas las actividades que estamos realizando, es la parte roja, que veis esa tendencia y veis cómo concuerda mejor con las observaciones. A parte mais avermelhada vai indicar a atuação humana e natural nesse projeto, né, nesse modelo, e a azul no caso, desculpa, gente, a vermelha, né, que não é natural, e a azul na que é natural. Y las observaciones coinciden cuando añadimos la parte antropogénica, o sea, los efectos que estamos causando. E através desse projeto a gente pode ver os efeitos que a gente está causando na mudança climática.
Por eso ya ahora, en el último informe del IPCC, se dice con contundencia por primera vez que el origen antropogénico del cambio global ya no es una pregunta científica, es una realidad. En muchos medios se sigue hablando de que es una cuestión de fe. No lo es. Y este gráfico lo demuestra. No último IPCC, eles constataram que a origem antropogênica do aquecimento global já não é uma pergunta científica e, através do que ela trouxe, a gente vê que não é mais isso é uma realidade. Exacto. Y ahora os voy a intentar convencer de la importancia que tiene el océano más allá de donde viváis. Viváis al lado de la playa, como estamos aquí al ladito en esta magnífica playa de Ipanema, o viváis miles de kilómetros. El océano nos afecta cada día a nuestras vidas. E agora ela vai convencer vocês da importância do oceano, independente de onde a gente esteja, né? Ele afeta a todos nós no globo. Por un lado, almacena y distribuye grandes cantidades de calor a través de las corrientes. Tiene una capacidad calorífica enorme, es 1200, tiene la capacidad de absorber el calor mucho más que la atmósfera. Podríamos decir, los primeros 3 metros del océano contienen el mismo calor que toda la atmósfera. O oceano armazena grande quantidade de calor através das correntes e tem uma capacidade calorífica enorme, 1.200 veces más do que a atmósfera. Exacto. Además, controla los flujos verticales del dióxido de carbono. E controla os fluxos verticais do dióxido de carbono. Y como os he mencionado antes, el océano y la atmósfera están en continuo diálogo. Lo que pasa en el océano modifica la evolución de la troposfera. E o que acontece no oceano também modifica o que acontece na troposfera. Vale, continuamos. En la figura esta que tenéis aquí es lo que conocemos como la cinta transportadora, es lo que podemos decir que es el termostato del planeta. Es cómo se distribuye el calor con estas grandes corrientes oceánicas. Essa imagem é o que chamamos de cinta transportadora, o conveyor belt o corrientes termoalinas también. E também de correntes termolinas, e é como se distribui a energia no oceano. Las líneas rojas son corrientes superficiales que transportan el calor del ecuador a las latitudes más altas y cuando llegan a los circulitos que tenemos en amarillo se hunden porque cambia su densidad. El agua se vuelve más pesada, se hunde y vuelve a completar este giro por el interior del océano. O que está indicado em vermelho são as correntes superficiais e aí se encontram ali onde vocês podem ver em amarelo e se unem. Se hunden, sí. Y volverían. Este movimiento es muy lento, ¿vale? Hay que pensar que en el océano hay diferentes procesos con diferentes escalas temporales. Este es el de más gran escala y más lento. Esse movimento ele é bem lento, há diversas coisas acontecendo no oceano e esse é uma escala bem lenta. Pensad que una gota de agua, para completar todo este circuito, tardaría unos 1000 años. A gente tem que pensar que uma gota d'água demora 1000 anos para completar esse ciclo. Y luego tenemos otros procesos que pasan, que seguro que estáis más habituados, que son las mareas, que son movimientos que son mucho más rápidos y en menos tiempo. O sea, es en la playa y los tenemos pues, periodos de 12 a 24 horas. E também tem outros movimentos, como das marés, né, que demoram... Sí, 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo, lo siento, pero siempre lo hago, como soy de española, lo hago con Europa. Estas corrientes son las responsables que, estando, por ejemplo, Madrid o Barcelona, que están a la misma latitud que Nueva York, más o menos, cuando vemos los inviernos, las películas que hay en el Rockefeller Center, ¿cómo son esos inviernos? Son fríos, la gente está patinando. Nosotros en Europa tenemos unos inviernos mucho más suaves. Ela falou também que a Barcelona e Espanha estão na mesma altitude que Nova York e quando a gente olha os filmes, a gente vê um inverno mais pesado e no caso de Espanha e Barcelona tem um inverno um pouco mais suave, mais tranquilo. Y el motivo de que pase eso, como habréis adivinado, son estas corrientes. Estas corrientes distribuyen el calor del Ecuador a nuestras latitudes y hacen que nuestros veranos sean mucho más suaves.
porque estamos en la misma latitud y recibimos el mismo sol, con lo cual deberíamos tener un clima parecido, pero no lo tenemos y es por el océano. Ela diz que embora estejam na mesma altitude, essas regiões não têm o mesmo clima por conta das correntes marítimas. Y estamos viendo indicios ya que estas corrientes se están parando ahora mismo. No sé si habéis seguido los medios, salió en los medios de comunicación, incluso los medios generales, están habiendo indicios de que esta corriente en la vertiente atlántica se está parando y puede llegar a pararse completamente. Há indícios de que essas correntes estão parando, né, e os meios de comunicação têm mostrado isso também, e que tem parte que já está quase parando. Y esto tendría efectos, no en todas las partes, pero desde luego para Europa, y en el Amazonas también tendríamos un efecto muy importante. Se invertirían las regiones húmedas y secas que tenemos ahora. En Europa, ¿sí? Tendríamos un efecto muy importante. El invierno sería mucho más duro, bajarían las temperaturas en invierno mucho. Ah, sim, com essas correntes parando, na Europa o inverno seria muito mais frio do que é agora. Sí, y en el Amazonas se cambiarían las épocas de sequía, la época húmeda y seca. E na Amazonas mudaria a época úmida e seca. Con lo cual eso tendría una repercusión muy importante en el ecosistema. E isso teria uma repercussão muito importante no ecossistema. Vale, en esta figura de la izquierda pretende dar una visión, esta sería la situación que teníamos antes del desarrollo industrial, y es que veis que nosotros recibimos la energía del sol que pasa a la atmósfera, mucha se refleja en la atmósfera mismo o en el océano y vuelve al espacio. Na figura esquerda a gente tem mostrando como era o desenvolvimento da atmosfera, como aconteciam as coisas antes do desenvolvimento industrial. Exacto. Si pasamos ahora, ¿estamos? Ahora mismo, con los gases que estamos emitiendo por la actividad que estamos generando, estamos aumentando, como sabéis, los gases de efecto invernadero, y eso hace que mucha de esa energía ya no salga, se quede atrapada en la atmósfera, y lo que es importante es que el 93% del exceso que estamos enviando a la atmósfera lo está absorbiendo el océano. E com os gases que a gente tem emitido, né, e com a questão do efeito estufa, 93% do calor gerado pelo efeito estufa tem sido absorvido pelo oceano. Por eso el océano juega un papel clave en la regulación del equilibrio natural y regula las fluctuaciones climáticas, que si no serían mucho más rápidos y más potentes si solo estuvieran gobernadas por la atmósfera. Se os efeitos climáticos só fossem governados pela atmosfera, as mudanças climáticas seriam muito mais rápidas. Por isso, o oceano tem papel fundamental na regulação do equilíbrio do planeta. Independientemente de onde vivamos, ¿eh? Independentemente de onde a gente viva, de onde a gente esteja. Exacto. Y ahora aquí llegan las malas noticias, lo siento. Esto que veis aquí es la evolución del promedio global de la temperatura superficial para cada mes desde que tenemos observaciones de satélite. Que cada línea de estas es un año que va de 1981 hasta el 2024. E agora as más notícias, aqui a gente tem uma mudança da temperatura do período de 1981 até 2020. Como veis aquí, hay dos, no voy a entrar en mucho detalle, pero si queréis nos paramos un poquito más. La línea amarilla batió récords, es la evolución temporal del 2023, que batió récords. Esto nos preocupa mucho, porque estamos muy lejos, este es el promedio de la temperatura global, y estamos más allá de 2 veces la variabilidad normal del océano. A linha que ela indicou ali por último, que é aquela ali, a segunda linha, de baixo para cima, seria a média que a gente teria de temperatura, e nós já passamos 2 vezes, como vocês podem ver na linha amarela, que ela também indicou. Pero el 2024 empezó aún mucho más por arriba. Ahora mismo estamos en esta situación. Hemos bajado de lo que batimos el año pasado, pero seguimos estando muy, muy por arriba.
E a linha amarela mostra 2024, que diminuiu um pouco em relação a 2 anos, mas ainda está muito alta. Aún no entendemos si esta situación es transitoria o no. Esperemos que lo sea. A gente ainda não sabe se essa é uma situação que pode mudar, mas esperamos que sim, que seja algo que mude. Porque el año pasado teníamos una situación del Niño, que es una anomalía positiva de temperatura, pero aún no ha bajado a lo que sería el clima, o sea, a su comportamento medio normal, climático. Porque no ano passado nós tivemos uma mudança positiva chamada El Niño, mas ainda não foi possível voltar à média que seria normal. Y siempre se habla del... ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir. Vale, 5 minutos, perfecto. Cuando hablamos del protocolo de París y decimos el 1,5 grados que se establece, puede parecer que son muy pocos grados, que 1,5 tampoco es tanto. Quando falamos do protocolo de Paris, que se fala de mudança de 5 graus, a gente pensa que é pouco, mas na verdade não. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo tener 36,5 que 38 grados de temperatura, en nuestro caso, ¿no? Ela sempre dá o exemplo que não é a mesma coisa ter 36 graus de temperatura e ter 38. Ahora mismo estamos teniendo fiebre desde hace casi 2 años. El sistema se puede desequilibrar. Que agora mesmo nós temos essa mudança desde 2 anos e que o sistema ele pode se desequilibrar. Esto sería lo mismo, pero a escala, o sea, en el mapa, en las zonas rojas están mucho más calientes y las frías también. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un calentamiento global, pero no quiere decir que todo el mapa vaya a estar rojo. Ela falou que ali a gente pode ver as temperaturas mais quentes, que estão assinaladas em vermelho, e que não significa, com o aquecimento global, que tudo vai ficar vermelho, né? Exacto. La gráfica anterior era el promedio de todo este mapa, pero es que lo digo porque los negacionistas, cuando ven cosas azules, dicen que no existe el cambio climático, ¿vale? Ela aponta para esse fato de que não fica tudo vermelho, porque os negacionistas, quando veem essas partes azuis mais frias, afirmam que não existe o aquecimento global. Exacto. Vamos a ir pasando. Esto es lo mismo para la zona del Mediterráneo, que es un servicio que tenemos en ICATMAR, que bueno, pues, tenemos un servicio de monitorizar si tenemos ola de calor o no marina. Aqui para monitorar se tem ondas de calor ou não, né? Sí, ya está, en el Mediterráneo. Herramientas de mitigación. He enumerado aquí unas cuantas, no voy a entrar en mucho detalle, lo podemos hacer luego en las preguntas, pero bueno, pues algunas obvias y tan fáciles de hacer como la protección de los ecosistemas, la reforestación y la restauración de ecosistemas. He puesto el ejemplo de porque a mí me parece, supongo que lo conocéis aquí, ¿no? Sebastião Delgado y el proyecto que hizo. Esto lleva tiempo, pero es posible hacerlo. O sea, todas estas herramientas de reforestación hay que hacerlas, aunque la respuesta vaya a ser lenta. Ela colocou aqui resumidamente algumas formas que a gente tem para mitigar o problema da água, que a gente pode aprofundar depois nas perguntas, e a proteção dos ecossistemas, reflorestamento e redução da contaminação, que são coisas que a gente vai tardar um pouco para conseguir chegar, mas que é algo que é possível fazer. Y obviamente tenemos que reducir las emisiones de CO2 con energía renovable, pero me temo que no es la solución. No podemos sustituir toda la energía que estamos consumiendo hoy en día por energía renovable. E também, obviamente, a gente tem que reduzir o CO2, mas que não podemos, do dia para a noite, transformar tudo em energia renovável. Y habría que hacer una descarbonización de la economía. E também precisamos fazer uma descarbonização da economia. Sí, pasamos. Estas son unas cuantas técnicas basadas y centradas en el océano para mitigar, para intentar absorber el dióxido de carbono de la atmósfera basadas en el océano.
Essa é uma das técnicas para mitigar o dióxido de carbono no oceano. Las he puesto aquí, no voy a decir, luego lo podemos discutir en el debate. Obviamente hay cosas que sí, como restaurar pues toda la parte de costa, los manglares, que nos absorben mucho CO2, pero hay otras técnicas que nos pueden llevar a más problemas. Tem umas técnicas ali que são como restaurar o CO2, que são restaurar o CO2 seria importante, mas algumas outras podem trazer mais problemas do que soluções. Hay una técnica en particular que no sería a priori, parece que estaría bien, que es fertilizar con hierro el océano para que haya más proliferación de algas y que estas algas nos ayuden a captar el CO2. Há uma técnica de colocar gelo no oceano para fertilizar, o sea, fertilizar e trazer mais algas para que crezcan las algas. Para crecer as algas. Y eso nos puede traer otra serie de problemas que pasamos. Isso pode trazer outros tipos de problemas também. El cambio climático es solo uno de los límites planetarios y uno de los problemas que tenemos, pero tenemos muchísimos más. Ahora mismo, en el 2023, hemos superado ya 6 límites de estos 9 límites. Y lo que yo os he explicado aquí es una pincelada, es solo el cambio climático, pero tenemos otros problemas como la pérdida de biodiversidad y todas estas cosas que tenemos aquí, que no las voy a detallar porque nos vamos a quedar sin tiempo. Ela mostra que na terceira imagem, em 2023, a gente teve 6 limites que a gente passou, como a perda da biodiversidade, e então a gente não tem só as mudanças climáticas como um problema. Esto, si queréis más información, esto es del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Os he puesto aquí 2 enlaces, hay uno que es una noticia que está en castellano, que es de donde he cogido esta figura. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem encontrar essa informação que está em espanhol no Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Stockholm Resilience. Instituto de Resiliência de Estocolmo. Y para finalizar, no me quiero extender ni quitar tiempo a mi compañera, un pequeño resumen o take-home message, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro y que podemos decir que el origen antropogénico del calentamiento global ya no es una pregunta climática, ¿vale? El cambio climático no es una cuestión de fe. Agora, para finalizar, ela afirma que a origem antropogênico do aquecimento global não é uma pergunta científica e não é uma questão de fé. El océano, como hemos visto, regula las fluctuaciones climáticas que serían mucho más rápidas y potentes si solo estuvieran gobernadas por la atmósfera y, digamos, y espero que la idea, dicho de forma fácil, lo que pasa en el océano no se queda en el océano. O oceano regula as flutuações climáticas que seriam mais rápidas e mais potentes se só estivessem governadas pela atmosfera, e aquilo que acontece no oceano não fica no oceano. Y para terminar, una reflexión que puede ser polémica, no, pero que yo la dejo ahí, luego podemos debatir. El sistema económico basado en el crecimiento infinito es insostenible, porque la Tierra y todos los recursos son finitos. Y esto hay que decirlo así de claro. E para terminar, pensamento que pode ser polêmico é que um sistema econômico baseado no crescimento infinito é insustentável e a terra e os recursos são finitos. Gracias. Obrigada. Obrigada. Vocês me ouvem bem assim? Eu vou me apresentar enquanto ele vai projetando, tá? Então, muito boa noite a todo mundo. Eu sou Viviane Malman. Eu sou doutora em recursos naturais. Passei uma vida estudando as plantas, os sistemas ecológicos e a parte de saúde. E dentro do campo de saúde, nós estamos analisando por que as pessoas estão adoecendo. Nós adoecemos por conta das variações climáticas, por conta da alimentação contaminada, por conta do excesso do trabalho, por conta do estilo de vida que nós temos. Então, tem muitas coisas que a gente precisa mudar.
mas a minha apresentação hoje é vir falar um pouco para vocês sobre os efeitos da mudança climática na árvore, clima e biodiversidade e ferramentas para mitigá-la. É um tempo bastante curto para falar sobre assunto muito grande, então vou, igual a professora trouxe aqui, trazer apenas algumas pinceladas de algumas análises que são necessárias serem feitas. E antes de continuar a apresentação, eu começo a minha abertura falando que o que eu vou passar para vocês na minha apresentação é a pergunta que ela deixa no final. Tá? O estilo de vida que nós temos, parece que a vida ela é infinita, mas a vida não é infinita, porque os recursos não são infinitos. Então, a gente tem que aprender a usar melhor os recursos, administrar esses recursos e entender que as barreiras políticas, sociais, geopolíticas, institucionais que nós criamos, são elas que delegam e que vão dizer o que nós fazemos ou não do nosso dia a dia e quanto impacto isso vai trazer nas próximas décadas e se vai ser possível ter vida nas próximas décadas. Então, o que eu trago para vocês hoje aqui é uma crítica. Ou a gente aprende a dialogar a nível internacional, quebrando as barreiras políticas e estruturais, ou não vai haver vida. Então, o problema é que nós nos organizamos politicamente de uma forma, a nível de mundo e de povos, de uma forma em que parece que cada um vive no seu cantinho, isoladamente, e que não precisa se dialogar entre si, mas os recursos não funcionam assim. A água que é o ciclo aqui no Brasil é a mesma água que cicla no mundo todo, que é transitada pelo sistema radicular, que passa pelas plantas, que vai para o céu, que evapora, que se desloca e volta para cá. Então, a comida que nós produzimos aqui vai para outros estados, é exportada para outros lugares. Tecnologia, às vezes, que nós não produzimos aqui, vem para cá. Mas o que acontece aqui? Se nós não repensarmos essa reestruturação, isso não vai ser possível. Aí a pergunta é, como fazemos arranjos políticos? Como trabalhar a questão de patentes e quem manda e quem não manda? E como que fica a questão de quem é a superpotência mundial, quem domina quem? Isso é cotado em dólar, é cotado em dinheiro, é cotado em poder, e eu não vou deixar de produzir se eu não estiver ganhando. Então, ou a gente reconstrói uma política global, internacional, sem pensar na questão do poder, ou a vida está fardada ao fracasso. Então, eu trouxe elementos para vocês que trazem um pouco essa análise. É imprescindível nós realizarmos um debate sobre os povos. A discussão do G20 que está sendo feita nos povos aqui agora é uma coisa bem interessante, porque sentam-se alguns países para estar dialogando, mas a legislação dos países nas questões ambientais são diferentes. Para quem não sabe, o Código Florestal Brasileiro é um dos mais rígidos do mundo em relação às outras legislações ambientais. E o Brasil, ele fez, em função, desde a década de 40, 50, quando a gente instala a questão da Revolução Industrial no Brasil, nós temos uma incidência sobre os terrenos que produzem comida e alimento extremamente grande, com tecnologias que vieram de fora. E uma tecnologia... Aí surge, na verdade, o termo sustentável. A palavra sustentável não é uma coisa interessante para nós, porque algo que tenha que se dizer que é sustentável, a gente entende que é finito, que está se sustentando, que não é equilibrado. Então, o ideal nem seria a gente utilizar o termo sustentável para estar dialogando nesse sentido. Seria outro termo. Que termo seria esse? Temos que construí-lo. Seria algo agroecossocial, algo ecossistêmico. Mas sustentável não, porque sustentável a gente entende que é uma proposta com tempo limitado, que a gente sabe que vai acabar ferrando o sistema em algum momento. Então, a gente precisa dialogar essas políticas internacionais. Então, é imprescindível. E o modo com que cada país entende a evolução e o desenvolvimento dos seus sistemas produtivos e a própria sociedade é diferente. Por exemplo, eu trabalho com restauração de agroecossistemas
de recomposição, uma pesquisa que nós desenvolvemos, de recuperação de áreas degradadas, áreas que não servem mais para os sistemas produtivos, nós recuperamos. E usamos diversas técnicas. E uma das técnicas que nós utilizamos é baseada em agricultura sintrópica. O que é agricultura sintrópica? A agricultura sintrópica, a sintropia é um termo que vem da física, onde diz que quanto mais elementos e mais desorganizado está um sistema, mais movimento tem, mais desorganizado ele fica. Mas se você colocar isso dentro de um ecossistema, quanto maior o número de espécies, que é mais desorganizado o número de espécies, mais equilibrado ele fica. Então, a agricultura sintrópica é você inserir algo que não seja baseado na monocultura. Você trabalhe com toda a diversidade local para você desenvolver sistemas produtivos. E aí, por que eu estou citando isso para vocês e trazendo um pouquinho isso para baixo? Por conta da legislação e o modo com que você compreende a legislação. A Europa, por exemplo, trabalha que... tem inclusive um documento, uma carta, que o Brasil, inclusive, está tentando dialogar com eles, tentando um diálogo, né? Onde eles, para compreender, por exemplo, para fazer eles entenderem que tem que ficar menos rígido a carta deles no que tange a como que eu posso cortar uma árvore ou não para plantar nesse sistema produtivo. Então, veja só, quando nós trabalhamos com agricultura sintrópica em regeneração de áreas degradadas aqui no Brasil, nós implantamos grandes quantidades de espécies vegetais. E essas espécies, elas são cortadas, podadas, para que o sistema vegetal possa recompor a capacidade química, física e biológica do solo. E essas espécies, elas rebrotam e vão tomando seus espaços. Então, numa escala temporal, Cristiano, nós introduzimos um grande número de espécies, tendo um retorno financeiro já com 20 dias, mas também numa escala de décadas, que permita a gente reconstruir os ambientes naturais e ter sistemas produtivos, que é algo que já se desenvolve no Brasil. Nós trabalhamos com sistema de poda, mas a legislação de 2020, por exemplo, que a Europa colocou, não comprariam os nossos produtos se produzirem numa área em que tem podas de árvores. Mas nós temos uma extensa área produtiva, ou a gente insere os sistemas e trabalhamos com sistemas de poda para ir recompondo a parte do solo e as espécies e não deixarmos de produzir, ou vai ser impossível desenvolver esse sistema. Então, assim, é um diálogo necessário, mas existe uma compreensão diferenciada de como eu deixo ou não essa árvore. Por quê? Porque existe um comércio de produtos a nível internacional. O Brasil, ele é considerado um celeiro de produção de comida. Nós temos sol o ano inteiro, diferentemente de outras partes do planeta, que parte do tempo tem frio ou gelo e que não consegue estar produzindo alimentos. Então, muito alimento é produzido aqui. Mas qual que é o problema? São as tecnologias utilizadas para a produção. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês alguns elementos, mas que são elementos que mostram que ou a gente senta e dialoga politicamente uma política global, ou a gente não vai ter como executar na prática. E a gente vai ter que dialogar nossas legislações. Infelizmente, não tem como a nossa legislação brasileira atender a nossa demanda e as legislações de cada país atenderem as suas. Nós precisamos que isso dialogue num nível em que todos os países que interagem entre si, ou seja, é global, precisem ter um sistema de política ambiental que mostre como a gente pode estar utilizando ou não os recursos naturais. Então, é necessário. Como vai ser feito isso? A G20, discussão agora está sendo feita. Um dos diálogos que eles trouxeram é trabalhar a bioeconomia. E eu vou trazer alguns elementos da bioeconomia para vocês. Pode passar. Dentro dessa crise climática, a exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento que é dito sustentável e as tecnologias tóxicas e o colapso ambiental, anda tudo junto. Pode passar. A bioeconomia, ela traz para a gente o seguinte questionamento: existe uma urgência por preservação da vida, aonde você tem os impactos no alimento, as partículas sociais e políticas, e você tem o fortalecimento da questão da educação das crianças que estão vindo aí para o futuro, tá? Então, o desafio que a gente tem é fazer um diálogo de política, inserir isso na mentalidade das nossas crianças e melhorar a questão alimentar, né? Os alimentos que nós produzimos
Hoje, eles são produzidos dentro de um sistema que utiliza um pacote tecnológico não adequado, com agroquímicos sintéticos e tóxicos e mudados geneticamente em laboratório, que acabam abarcando um processo gigantesco no nosso organismo. A quantia de doenças que nós temos, a população está doente. Praticamente, nós temos uma população com problemas autoimunes em função da falta de qualidade de alimentos. Tem um professor médico naturalista que fala que tudo aquilo que a natureza produz é passível de ser comido, né? Que não nos adoece. Então, aí você também tem os alimentos superprocessados. E a pergunta é, tem alguns países que precisam ter alimentos superprocessados porque não conseguem produzir esse alimento fresco durante o ano todo. Mas e as parcerias internacionais? Podem existir desde que sejam construídas, né? E como que a gente vai fazer essa mudança se a gente tem os desafios dentro dessa bioeconomia sendo uma questão política? Nós precisamos inserir isso dentro da educação. Então, as nossas crianças precisam estar dialogando isso. Então, a gente precisa mudar o currículo. Desde pequenininho, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade precisa compreender os processos produtivos. Como que isso se dá na natureza? Uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos precisa compreender todo um sistema de escala industrial de desenvolvimento de produtos. Por quê? Quando eu crio um novo produto ou uma nova tecnologia, que vem para resolver um problema, ou uma demanda, seja ela instantânea, futura, ela não pode trazer passivos. Ela tem que ser o mais 100% limpos e não deixar subsídios, rastros para trás. Algo para ser tratado, porque se ela produz algo que precisa ser tratado antes de ser devolvido ao meio ambiente, já se entende que é algo tóxico. A que nível? Pode ser celular, molecular, citotóxico, genotóxico, mutagênico. Mutagênico é quando já não tem solução. Já vai mudando para as próximas gerações. Genotóxico é tóxico ao gene, mas o corpo consegue, o organismo vivo dá uma reequilibrada e corrige isso numa escala temporal. Citotóxico é tóxico a nível celular, o corpo deu uma reagida, mas consegue sobreviver. Ainda assim, não importa a escala de toxicidade, estamos lutando pela vida. Então, quando você desenvolve uma nova tecnologia, que não seja necessário a luta pela vida depois do desenvolvimento dessa tecnologia, porque isso é insustentável. Tá? Então, mas como que você coloca mentes desenvolverem tecnologias que não agridam a vida, nem a nível celular? Com educação, com investimento em ciência e tecnologia desde a base, né? Então, o mundo inteiro precisa compreender que o processo precisa vir da base, né? Só uma ideia para vocês. Quando eu estou lá na zona rural, desenvolvendo um novo cultivar, ou trabalhando com um processo de agricultura, vamos colocar algo no nosso dia a dia da alimentação aqui no Brasil, a mandioca, a aipim, a macaxeira. Boa parte das pessoas, quando planta mandioca, acha que só vamos comer o sistema radicular, só a mandioca. Mas não. Quando você pensa em algo que possa ter uma agregação de valor complexa do começo até o fim, e com o mínimo de resíduos e de perdas possíveis, vamos lá, o que mais a gente pode aproveitar de um pé de mandioca? Você comeu a mandioca, que pode ser produzido em inúmeros produtos, hoje tem mais de 20, 30 produtos no Brasil à base de mandioca, desde plástico, biossustentáveis e outros, além da alimentação. Mas a casca da mandioca, aquela parte branca que fica logo após, ela tem um sabor exótico, deliciosíssimo para a produção de picles. Depois de cozida, ela fica fabulosa. Aquela casquinha preta anterior ainda, que vem por fora, ela serve para alimentar micro-organismos. Ela tem uma estrutura celular muito legal para você trabalhar com micro-organismos que recompõem o solo, inclusive para a quebra de celulose, que é um dos aspectos importantes que nós temos dentro da biologia molecular celular hoje, para restituir as trocas de CTC do solo, que é a capacidade de trocas catiônicas, para que as plantas consigam absorver os minerais e as vitaminas que tem no solo. Porque tem regiões que estão tão áridas, sem argila, com uma concentração de areia e silt tão alta, que não consegue, mesmo você colocando adubo, fazer essas trocas químicas e transferir a parte de vitaminas para a planta. Então, quem tem essa capacidade de fazer é matéria orgânica bioprocessada pelos micro-organismos. Então, ainda assim, esse subproduto da casca da mandioca alimentaria aqueles micro-organismos que fazem a vida ser possível
num solo arenoso. Então, mesmo num solo extremamente degradado, existem técnicas, e nós compreendemos que podar árvores ou colocar um sistema de cobertura de material vegetal vai reconstituir aquilo que seria uma argila. Logicamente que a argila, fazendo essa troca, é muito mais rápida. Esse material vegetal precisa dos micro-organismos e de uma escala temporal para poder elaborar esse processo de trocas. Mas quando você coloca isso com técnicas adequadas, em questão de meses, é possível você ter esse retorno. E nós temos experiências práticas concretas acontecendo, que podem ser projetos pioneiros aplicados em todo o mundo. E aí, vamos lá, vamos continuar na mandioca. O caule dela tem uma concentração proteica altíssima, que tanto serve para alimentar peixes, alimentar vacas, alimentar bois. Simplesmente você tritura e prepara as cápsulas para você fazer o trato. Simplesmente é incrível, fabuloso. E as folhas dela, eu acho que, não vou citar nomes de entidades científicas que trabalham com produção de suplementos alimentares, mas pegar as folhas da mandioca, lavar, secar e fazer o pozinho e colocar na nossa alimentação substitui uma dieta de quase 40 tipos de alimentos frescos. Então, ela tem uma quantia de minerais altíssimos. Pronto, não sobrou nada. Nós comemos o pé de mandioca inteirinho. Então, quando você desenvolve uma nova tecnologia, ela tem que ser 100% eficiente. Ela não pode deixar rastros. Então, num pé de laranja, depois que eu colhi as laranjas, no período de tempo intermitente que tem da produção, que embora a gente colha a laranja a cada 12 meses, o ciclo perfeito dela é 24 meses. O que eu posso fazer com o pé de laranjeira nesse momento? Podar, disponibilizar no solo o material vegetal dela e fortificar o seu sistema e restabelecer o solo, para que em outro momento outras espécies com ciclos diários e anuais possam estar sendo subsidiados pelo material dela, na falta da argila, com material vegetal, produzindo comida. Então, isso as crianças precisam aprender desde a base. Ciência e tecnologia, essa construção, ela precisa acontecer desde pequenininho. E nós temos um problema gigantesco global, que tem, às vezes, universidades que não trabalham nisso. Enquanto nós não tivermos crianças recebendo esse conhecimento para transformar o planeta, isso não vai acontecer, porque hoje, pouco nós grandes faremos mais. Quem vai reconstruir o nosso planeta são nossas crianças. E elas precisam ter isso, tem que estar na boca delas. Todas elas precisam saber o que quebra uma ligação sigma, o que quebra uma ligação sigma-pi e o que quebra uma ligação sigma-pi-pi. O que é isso? As 3 formas de ligação e constituição químicas da vida, que acontecem pela ligações simples, duplas e triplas. E cada uma delas precisa de uma energia em hertz para ser quebrada. O nosso organismo tem capacidade de quebrar tudo aquilo que é ligação simples, as sigmas. Aquilo que é sigma e pi já precisa de micro-organismos no intestino. Por isso que quando a gente toma antibióticos, a gente adoece, tem que recompor a flora bacteriana. Nós não conseguimos fazer, os micro-organismos sim. E eles morrem no sistema natural quando são utilizados venenos e agrotóxicos, produtos químicos sintéticos. Então, o sistema que é utilizado para produzir os alimentos acidifica o solo e mata os micro-organismos do solo, que tem a capacidade de reconstituir a vida e torna isso insustentável. Então, o que a gente faz? A pergunta é complexa. Como que nós continuamos produzindo no Brasil, em enormes territórios, a comida que é vendida no Brasil e no mundo, sem utilizar esse pacote tecnológico? Existe uma outra tecnologia? Sim, existe. Por que ela não é implementada? Porque existe um programa de governo e relações internacionais que precisam ser reconstituídas. Então, hoje a gente quebra paradigmas. Tira o nosso orgulho, quem está mandando e quem está com o poder do bolso e senta e discute numa cúpula global, ou não vai existir vida. Pode passar. Então, eu falei para vocês que o processo precisa acontecer pela educação. Pode passar. Precisa ter investimento, porque ela é o futuro. Continua. No Brasil, trazemos uma crítica à BNCC. A BNCC, hoje, ela é uma das legislações mais amplas da educação brasileira. É muito bonito o texto que está nela, mas não acontece na prática. Já está lindo o que está escrito na BNCC, mas a crítica não acontece. Por quê? Porque não tem investimento em infraestrutura. Então, hoje, se a gente analisar a nível de Brasil, isso não é só fazer uma análise a nível de Brasil, é a nível de mundo.
Ou a gente estrutura os países para que a gente distribua os recursos naturais e faça tudo chegar aos lugares e faça o conhecimento chegar em todos os territórios, com a estrutura, ou isso não vai ser possível. Um professor, nós temos aqui um exemplo, o professor Lucas é um professor de biologia, ele roda 70 quilômetros numa zona rural para atender uma comunidade que é a segunda cidade brasileira com o maior número de assentamentos do Brasil, que é a Cidrolândia. Ele roda 70 quilômetros por dia para dar aula. Ele pega 60 quilômetros de estrada de chão. No nosso lugar, que é Centro-Oeste, nós estamos no lugar que meio do ano é seca e meio de ano é chuva. Como vocês acham que é a gente estar em estradas de chão, de barro, tentando chegar na escola para dar aula? Né? Existe uma situação complexa, porque os professores não conseguem chegar na escola, os alunos não conseguem chegar lá. Não tem internet nas escolas, não tem tecnologia, não tem computador, não tem internet, o conhecimento chega picotado. Então, ou você estrutura, investe em estruturar para que a educação possa acontecer, para que aquilo que está no texto da BNCC seja possível, ou a gente não vai chegar a canto nenhum. Então, existe necessidade de estruturar. Não só a parte da educação, que é chegar à educação onde precise, mas a gente tem que estruturar o deslocamento de tudo que é produzido. Tá? No Brasil, alguém de vocês aqui da plateia já atravessou o Brasil de ponta a ponta? Gente, tem lugares que não dá para atravessar de um estado para o outro, ou dentro do estado, as estradas são intransitáveis. Tá? Então, você me pergunta, como que é possível nós deslocarmos o que é produzido, se dentro do Brasil nós não temos estradas, não tem sistema de tráfego e deslocamento de tudo aquilo que é produzido? Então, a gente vai precisar estruturar o país para que tudo aquilo que é produzido, inclusive de um modo mais sustentável, chegue a todos os lugares e que tenha condições de ser enviado para outros países, né? Que o alimento que nós produzimos nas diferentes comunidades, em pequenas escalas ou em grandes escalas, consiga chegar nesses lugares. Pode passar. A falta de infraestrutura das escolas brasileiras. Eu já visitei lugares que não teria condições de ter aula nesses espaços. E é o lugar onde anda acontecendo a educação. Onde nós precisávamos, num mundo cheio de tecnologia, não chega tecnologia para que essas crianças estudem. Então, hoje, sem tecnologia, sem chegar a tecnologia nesses espaços, sem permitir eles a isso, como que a gente vai fazer essas mudanças, né? E a gente precisa de interdisciplinaridade, que os professores consigam dialogar de modo interdisciplinar. No começo do ano, quando começa o ano letivo, os professores deveriam ter condição de pensar a nível de o que nós vamos trabalhar esse ano dentro do nosso projeto de governo numa escala global, em que cada uma das disciplinas possa contribuir individualmente, que impacte todo o conteúdo e tudo que a gente precisa entender de avanço de ciência, de matemática, de química, física, biologia, sociologia, de todos os conteúdos curriculares, mas de modo integrado. Vocês acreditam que ainda é possível desenvolver aulas em que de 50 em 50 minutos a gente acabe a aula e vem outro professor? Acabou o raciocínio em 50 minutos? Acabou? Vamos para o próximo? Ou a gente muda o modo com que a educação acontece também, essa parte estrutural da educação, aulas picotadas de 50 minutos não funcionam. Então, nós desenvolvemos projetos pilotos, onde a gente sentou e fez experiências técnicas, atendendo, porque a BNCC permite você trabalhar com sistemas em projetos, mas os professores, os educadores, não estão preparados, porque eles não se formaram para isso. Então, vai ter uma necessidade de preparar melhor os professores para que eles consigam trabalhar com projetos. Então, não é fácil trabalhar com projetos. Você sentar e trabalhar num grupo, eles vão ter que aprender isso. Então, a gente vai precisar trabalhar na estrutura de formação de professores, impactar nesse campo para que eles possam pegar um projeto global e trabalhar lá dentro de uma comunidade. Como dialogar um projeto global quando tanta coisa se tem para fazer? Então, a gente vai ter que trabalhar em várias escalas e a educação é um deles e a formação de professores. Ela precisa acontecer nesse sentido. Pode passar. Nós temos a diversidade e a bioeconomia de um país que é bem diferente em todas as suas regiões, então, levar em consideração
o que um povo come, o modo com que ele vive é importante nesse processo. Agora imagina, se num país é diferente e é difícil trabalharmos nesse sentido, agora imagine trabalhar os desafios que vai ser trabalhar a bioeconomia numa escala global. Isso já é difícil dentro de um país. Imagine trabalhar para fora. Então, a gente precisa sentar e construir um projeto de bioeconomia em que atenda as diferentes regiões e as diferentes partes do mundo, respeitando os processos de cultura. Então, esses acordos, eles precisam ser multilaterais, bilaterais, abertos e serem construídos ao longo do tempo. Os impactos negativos do modelo atual são extremamente grandes, são gigantescos, precisam ser reestruturados, não servem. As estratégias para a bioeconomia vai ter que ser trabalhar com seus diferentes biomas, as espécies adaptadas a cada bioma, e inserir dentro desses biomas, nas áreas degradadas, as espécies que antigamente existiam nesse lugar. Então, com os poucos remanescentes florestais que foram sobrando, a gente faz um estudo, uma avaliação para estar reinserindo esses biomas, vai ter que ser feito. E a importância da colaboração das instituições de pesquisa. Gente, nós temos um problema gigantesco que é o conhecimento científico é produzido nas universidades. Quando você termina, por exemplo, a pesquisa de um mestrado e doutorado, eles exigem que você publique, que você trabalhe com publicações científicas, artigos científicos, produção de livros, alguns documentários. Mas como que aquele conhecimento científico que foi desenvolvido lá em cima, dentro das instituições, se extensionam para o resto da população? Às vezes não chega esse conhecimento até lá. Por quê? Porque, primeiro, não é cobrado e não existem projetos de extensão para extensionar esse conhecimento, que é a tecnologia construída, até essas pessoas. Então, um exemplo simples para vocês. A Eugênia Langsdorff-Oberg, chamada de eucalipto do cerrado, é um fruto nativo do cerrado. Tá? É uma planta de ciclo anual da família Myrtácea. Em laboratório, as avaliações que nós fizemos com ela, é uma das plantas do cerrado que mais produz biocompostos. Ela é assim, nossa, gigantesca em produção de biocompostos. Todas as plantas têm metabolismo primário e nem todas têm metabolismo secundário. Tá? O metabolismo secundário é uma estratégia que as plantas têm para desenvolver drogas, que são biocompostos. Nós podemos utilizá-las para a produção de bioinseticidas, medicamento e várias outras coisas. E extraímos delas esses metabólitos secundários e fizemos análise em laboratório. Parte da minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e da tese do Lucas. E fizemos parcerias com a Universidade Estadual de Curitibanos, em Santa Catarina, e Instituto Federal aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal UFMS, Universidade Federal FGD e na UEMS. E nós avaliamos elas em laboratório diante de alguns fungos fitopatogênicos que estão dizimando algumas das principais comidas brasileiras, que são tentadas produzir em sistema de monocultivo. Ela é mais eficiente, essa planta, o extrato dela, é mais eficiente do que o agrotóxico mais forte, na maior concentração que tem para o desenvolvimento e controle desses fitopatógenos a campo. Pergunta: o óleo essencial dele é tóxico? Não, não é tóxico. Fizemos avaliação em laboratório e ele não é tóxico. É algo que a natureza consegue processar e não é tóxico ao ser humano. A pergunta: como que a gente pega esse bioextrato e disponibiliza para que os produtores rurais possam pulverizar na sua lavoura? Não chega. Esse conhecimento científico todo que é produzido lá em cima, não chega. Pergunta: por quê? E não é só essa planta, só essa pesquisa, essa é uma das 45 plantas que eu estudei no meu doutorado. Se eu citar para vocês o impacto de cada uma delas no câncer, atividade antioxidante, desenvolvimento de novos fotoprotetores, outros impactos para aplicação biotecnológica, vocês ficam assim, uau! E aí a pergunta: por que nós não temos os produtos sendo desenvolvidos? Porque não há de interesse político e econômico. Então, ou a gente muda a nossa escala de interesses políticos e econômicos, a gente não vai a canto nenhum. Ah, mas tem alternativas? Sim, ótimas alternativas, em todos os biomas, em todos os lugares. E onde estão os recursos para isso? Os recursos já existem, não precisa sair mais recurso. Nós temos recurso financeiro e humano. É só você realocar melhor os recursos financeiros que nós temos numa escala, a nível de Brasil e internacional, e os humanos, que são os pesquisadores, e dialogarem entre si com a população.
E aí existe uma importância de colaboração entre as instituições. No meu projeto de pesquisa, que durou 5 anos, eu tive que protocolar 3 projetos em comitê de ética em menos de 1 ano e meio dentro do mesmo estado, porque as universidades brasileiras não têm parcerias entre si. E isso é icônico, isso não pode existir. Nós temos que ter os institutos de pesquisa brasileiros, sejam eles do governo ou particulares, dialogando entre si. O conhecimento ele tem que ser disponibilizado entre as universidades. Tem equipamentos que tem numa universidade que não tem na outra, e eu fico 12 meses, 1 ano e meio, com um projeto de pesquisa atolado, parado num comitê de ética, porque a Universidade Estadual não tem uma parceria, um convênio com a Universidade Federal. É tanto bloqueio político entre instituições, entre territórios, entre terreno, entre geografia, entre países, que ou você quebra isso ou não vai acontecer a vida, a evolução. A evolução ela precisa acontecer também entre as universidades. Existem vários níveis de quebras que precisam acontecer. Então, a gente quebra e reconstitui isso, né, de um modo diferente, ou a gente não vai ter evolução. Eu vou continuar falando isso. Pode passar. A parte de infraestrutura eu já falei, pode passar. Inovação produtiva. O que é inovador? Inovar, às vezes, pode ser pegar a mesma ideia com um processo diferente e trazer um produto novo, vários produtos novos em tempo diferenciado, impactando menos. Tá? Então, lá em casa, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto agora de biodigestor. E aí, quais são os micro-organismos necessários para produzir gás de tudo aquilo que é sobra de comida? E aí, o sistema de quebra de partículas, para mim poder pegar os dejetos que saem do vaso no final, podem ser bioprocessados e ser transformados em gás, e o restante ser tratado para que eu possa colocar na natureza? Pode. Como que eu faço para ter isso na minha casa? Nossa, parece ser coisa de outro mundo você dizer que você vai processar e organizar o lixo da sua casa. E isso não é feito. As casas brasileiras hoje tem algumas que nem estrutura sanitária têm direito. Então, a gente precisa destinar melhor todos os resíduos. Então, quando a gente fala em inovação climática, a gente precisa mudar os nossos hábitos também, que é compreender todo o processo. De tudo que a gente consome e devolve para a natureza de modo inovador. Como que a gente pode aproveitar isso como uma fonte de vida e não jogar e contaminar o meio ambiente? Outro dia, o meu filho de 9 anos perguntou o seguinte para mim. Ele me convidou para assistir um anime, e eu assisti porque era um anime que tinha bastante ciência, e aí trouxe uns cálculos químicos e quânticos, e ele falou assim, mamãe, isso de fato, de vera, é possível? Falei, vamos sentar e vamos calcular? E sentamos estudar a primeira, a segunda, a terceira lei de termodinâmica, lei geral dos gases, pegamos química, estrutura básica, quebra de hidrogênio, tabela periódica, pegamos o microscópio, sim, porque ele tem um microscópio em casa. Tem gente que só vai ter um microscópio depois, quando chegar na universidade, se escolher o curso de agrícolas, humanidades ou química, ou algum curso que as crianças precisam ter acesso a tudo, enxergar as coisas da vida desde pequenininho, precisam ter acesso à ciência, a tudo como a vida é colocada. E ele sentou e me projetou uma solução inovativa. E ele criou todo um sistema produtivo para mim, ele tem 9 anos de idade. Eu falei, meu amor, eu queria que todas as crianças tivessem acesso a isso. Aí ele falou assim, mãe, como que a gente pode fazer? Mãe, lembra de falar isso no evento que você vai? Porque vai que outras crianças de outros lugares ouvem. E aí coloca o meu videozinho, só que não vai ser possível porque a gente está com um problema no cabo. Mas é importante e é imprescindível que as crianças aprendam a dialogar ciência. Tá? Pode passar. Custos na exportação de produção de commodities. Eu já falei para vocês que a gente precisa trabalhar mudar a tecnologia na produção de grãos, não deixar de produzir os grãos, muda-se a tecnologia. Não pode ter passivos ambientais, impactos ambientais. Tem como? Tem. Uma questão de mudar o processo tecnológico e avaliar investimento em infraestrutura e tecnologia. Pode passar.
os impactos ambientais e sociais na produção de grãos são gigantescas, né? Hoje, se a gente continuar desmatando as áreas para poder produzir grãos e comida no Brasil, eu não vou dizer que a gente vai colabar, porque já estamos colabando, né? Então, a gente precisa plantar árvores concomitante no sistema produtivo. Esse é o desafio de agora. Pode passar. Substituição das matrizes energéticas por menos poluentes. Já existem soluções. A pergunta, por que nós não implementamos política? Projetos de governo, nacionais e internacionais. Temos que redialogar, reconstruir. Pode passar. Poder e controle mundial. Um país que tem sol o ano todo, que não está investindo em tecnologia adequadamente, como o Brasil deveria investir mais em tecnologia. Poderia investir, inclusive. Não está no controle mundial ainda, por quê? É uma disputa de poder? Bom, poderia se quisesse, invertendo os processos. Mas, quando a gente fala em reconstruir um processo de política, não é quem vai ficar no poder ou não. É reconstruir a vida. E para que a vida possa ser reconstruída, a gente vai ter que deixar o poder de lado, pisar em cima e reconstruir ele também. Pode passar. O caminho para um futuro mais sustentável depende de ações concretas e de novos diálogos que nós estaremos construindo a nível mundial, mas que eles precisam ser na nossa casa também, dentro do nosso cotidiano. Pode passar. O nosso desafio ele é mundial, como fazer com que os produtos a nível de mundo possam chegar em todos os lugares e países como o Brasil, que tem potencialidade de produzir comida para alimentar o mundo inteiro, possa conseguir mandar essa comida de qualidade, livre de venenos e atendendo o diálogo ambiental de políticas ambientais locais e internacionais. Continua. E o futuro mais sustentável, viável, ele tem que ser tecnológico e ele tem que impactar a vida das crianças desde pequenininho. Pode passar. Essa é uma foto, tá? De uma área, de um projeto que nós temos no Cerrado, de um assentamento, de um projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo junto com a Universidade Estadual, inclusive na minha cidade. Aqui, quando as pessoas entraram, elas retiraram todas as árvores, gradearam o solo e começaram de plantar, mas se tornou insustentável. Desenvolveu mossorocas e erosão, porque o solo não tinha estrutura para suportar o processo produtivo que as famílias sabiam desenvolver. Aí as famílias vieram até mim e falaram assim: Viviane, o que é que a gente faz? Eu falei: vamos estudar. Então, o que nós estamos fazendo? A gente senta em rodinhas de conversa e nós pegamos tudo aquilo que é tecnologia e dialogamos com os produtores. Ensinamos eles a como recompor argila no solo por meio de recursos naturais, como mudar e implementar esses novos sistemas. E as famílias ficam assim: nossa, Viviane, essa que é a nova agricultura? Eu falei: sim, essa é a nova agricultura. Ou a gente recupera as áreas degradadas para poder produzir, ou a gente devolve a terra para o governo. Essa é uma área de reforma agrária. Não tem como produzir se não for diferente, né? E, enfim, ou a gente senta e estuda com os agricultores e ensina esse novo processo para eles, ou não vai ter outra opção, porque isso aqui é a realidade de todos os assentamentos do Brasil. É um recorte do lugar, mas é uma realidade brasileira. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. E aí, quando a gente fala de tecnologias produtivas, na mão de quem que está a tecnologia? A pergunta... Poderia finalizar minha apresentação com isso daqui, porque o tempo está acabando. Eu teria mais coisas para mostrar para vocês, mas em função do tempo. Aqui eu tenho para vocês, inclusive, um produtor mostrando um pé de mandioca. Esse pé de mandioca é uma espécie diferenciada, chamada mandioca-pão, que está há mais de 100, 200, 300 anos passando de geração em geração no povo latino-americano. É uma mandioca que em 4 meses ela fecha o ciclo se você precisar colher, enquanto outros cultivares demoram de 1 ano a 1 ano e meio para poder sair do seu sistema de produção. Enquanto outros cultivares demoram 1 ano e meio para produzir
5 a 6 quilos por berço plantado, este cultivar, que é essa espécie aqui, em 4 meses ela produz 10 quilos de mandioca. E a altura da rama chega a 2, 3 metros de altura. Isso daqui é uma semente crioula, é uma planta melhorada geneticamente pelo tempo, selecionada geneticamente por populações. E assim também a gente tem feijões, milhos e outras sementes que conseguem produzir, mesmo diante de impactos e condições ambientais gigantescas, por conta de uma modificação genética que ela teve do próprio ambiente. Ela tem capacidade de expressão fenotípica, mesmo diante de desastres ambientais e alterações climáticas. Então, onde nós vamos buscar tecnologia para a gente poder produzir comida de um sistema diferente e poder fazer chegar em todos os lugares? Não é somente dentro dos institutos de pesquisa, são lá com os campesinos, são com os agricultores que detêm a tecnologia na mão. Que tecnologia é essa? São as sementes cunhadas geneticamente por séculos, que têm capacidade de resposta muito melhor, às vezes, do que as respostas laboratoriais que a gente tenta fazer melhorar geneticamente. Não desmerecendo todo o trabalho de genética que é feito com sementes a nível de mundo, que é um trabalho muito importante, mas dizer que as sementes crioulas, elas têm uma produtividade e uma tecnologia gigantesca de dar respostas nas condições ambientais que nós temos hoje. Tá? Teria muito mais coisa para mostrar para vocês, mas em função do tempo, pode passar o slide. Olha aqui, volta um pouquinho. Mais um. Isso aqui é uma produção de mandioca numa área de recuperação de áreas degradadas, né? Produzido horta, junto com a implantação de floresta e mandioca. Passa. Pode passar de novo. A água, ela se desloca dentro da terra pelo sistema radicular das árvores. Você arranca as árvores, a água vai para o subsolo, cada vez fica mais profunda. Não tem nem como você tirar com um poço, nem artesiano, a água para fazer sistemas de irrigação. Passa. Isso aqui são micro-organismos que nós cultivamos nas matas, colocando armadilhas para colocar no substrato, nos solos, para repolvilhar e recondicionar a vida no solo, para que árvores tenham condição de se desenvolver em sistemas complexos de produção. Vai. Além dos pequenininhos, dos fungos, bactérias e vírus, a gente tem os cogumelos de diversas espécies, que são os decompositores, que trabalham essa quebra do material vegetal para reconstituir o solo, mesmo em lugares que só se tem areia. Vai. Então, aqui, ó, é só um processo de visualização. Uma área que era só pastagem, implementação de sistemas de agrofloresta, por exemplo. Pode ir, implementação, aqui somos nós. 3 meses, continua. 6 meses, continua. 3 anos, uma mata fechada em 3 anos, com alto poder de biotecnologia aplicado, com mais de 150 produtos alimentícios medicinais, numa área que anteriormente era só capim. Pode passar. Sistemas apícolas, produção de drogas, aqui sou eu, produzindo mel, produzindo resina, produzindo todos os tipos de produto, numa área que tem 8% de argila, o restante tudo areia. Continua. Investimento em apicultura, tem vários setores que podem ser investidos. Óleo essencial, produção de biofármacos. Continua. Continua. A vida está em nossas mãos. Variabilidade de espécies. A gente vai ter que resgatar as sementes das matas locais para repovoar os solos. Pode continuar. Sistemas de agroecologia. Pode continuar. Isso aqui é nas escolas, os projetos, tá? Pode passando as fotos. Milhos de 4 a 5 metros de altura. Isso aqui é desafio nas escolas, produzindo 13 espécies em 1 metro de solo. Pode continuar. Continua. Isso aqui são os alunos estudando cooperativismo. Pode continuar. Os alunos desde pequenininho, com 5 anos de idade, estudando sistemas complexos de produção em sementes crioulas. Continua. E numa escala temporal, finalizando, pode ir clicando. Precisamos de debate e acordos globais. Ajuste no quadro político e governamental, investimento em infraestrutura, debater bioeconomia, continua, estudar o comércio nacional e internacional, fazer parcerias e reorganizar os recursos humanos e financeiros, porque não falta, temos sobrando, é só saber usá-los. Nós temos lá a Universidade Estadual, a Fundec, no nosso estado, que são órgãos de fomento, agradecimentos, pode passar, muito obrigada, é isso. São os nossos parceiros nas universidades, professores de geografia, de química.
Nós vamos dar um curso de agrofloresta final do ano para ensinar os produtores a como fazer recomposição de áreas degradadas. Pode passar? Esses são os módulos que a gente vai ensinar. Continua. Esse é o primeiro capítulo, óleos essenciais e apicultura. Esse é o espaço onde nós moramos, nosso instituto, que é o Recanto Agroecológico Minha Terra. Continua. Nós criamos uma revista chamada Revista Universo Observável, onde o mundo todo pode publicar um material que desenvolve sobre avanço de ciência. Pode baixar. E esse é o artigo que nós escrevemos com todas essas ideias que nós trouxemos aqui, caso vocês queiram acessar. Muito obrigada. Muito obrigada à mesa, a todas as participantes, ao público que veio estar hoje aqui com a gente. Obrigada também à casa, a todos os colaboradores, né, que participaram. A gente entra então no nosso turno de perguntas. Quem tiver perguntas para as participantes ou comentários, a gente tem uns 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? É só uma curiosidade. Eu gostaria de saber o seguinte: eu sempre ouvi falar que a folha da mandioca é tóxica. Nessa forma, existe até uma variedade de mandioca brava, tá? Né? E ela também pode ser muito venenosa. Pode levar uma pessoa. Eu queria saber se isso é verdade, porque eu não sou especialista em maneiro. Maneiro. Essa é a folha da mandioca. Você falou assim, da folha tem mais de 40 minerais, super nutritivo. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa questão, só para esclarecer uma dúvida. Já faz o vídeo já respondendo? Então vamos lá. A mandioca, sim, ela tem um ácido cianídrico, que nós temos diferentes cultivares dentro da espécie mandioca, que é o manioca, né? E esses diferentes cultivares podem ter mais ou menos ácido cianídrico. E quando a gente estuda compostos tóxicos, a gente precisa entender como que eles se solubilizam dentro da vida. Então, como o processo de solubilização de compostos tóxicos, a gente tem duas grandes coisas que solubilizam os compostos, dependendo da rota bioquímica dele, dentro da planta ou dentro do nosso próprio corpo humano. Inclusive, tem vitaminas que são lipossolúveis e outras hidrossolúveis. Aquilo que se dissolve na gordura e aquilo que se dissolve na água. Nas plantas, nós também temos isso. E o ácido cianídrico, ele se dissolve na água, ele está presente junto com a água, ele caminha junto com a água. Então, como que nós procedemos para a utilização da maniva? Ela tem uma porcentagem de água que detém esse ácido. Se você cozinha a mandioca, você joga ela fora. Você joga ela fora, exatamente. Você acaba pegando e aniquilando um pouco o efeito dela, porque a temperatura faz esse processo. Mas você não vai estar lá cozinhando, por exemplo, a maniva da mandioca, se você quer utilizar ela, por exemplo, na produção de alimento para um sistema de vacas leiteiras, ou vamos dizer que eu quero tratar as minhas tilápias com a maniva. Você tritura e você tem que deixar secar. A água tem que evaporar para eliminar essa maior quantia tóxica do ácido cianídrico. E quando ela evapora, ela perde esse composto. Então você fica somente com aquilo que é bom. Ou numa concentração que acaba não ficando tóxica para os seus animais. E para o ser humano? Também para o ser humano. Só que aí você precisa processar ela mais fininha, né? Como ela é bastante fibrosa, então você vai ter que triturar ela várias vezes para você estar inserido dentro da alimentação humana. É passível de ser um alimento também. As folhas também têm esse ácido cianídrico. Também precisa deixar secar elas. Tá? Quando você deixa secar, secou, você pode estar fazendo o consumo delas tranquilamente. É importante que você seque elas sempre à sombra, tá? As folhas quando você vai consumir, para que você não perca algumas propriedades antioxidantes que ela tem. Tudo aquilo que é antioxidante reage com raios solares. Então, se você colocar as folhas da mandioca secar no sol, esse poder antioxidante, você acaba perdendo ele porque ele reage com a luz solar. Então, você deixa secar na sombra. Então, além de você ter toda a carga mineral que vai estar impactando no seu organismo, você tem a ação antioxidante que é muito bacana.
Tem muitas pessoas que têm deficiência alimentar, algumas deficiências genéticas, e uma das alternativas que nós temos para as pessoas, que chega a ser mais ou menos 30% da população brasileira que tem problema de ventilação por conta da miscigenação, o povo caucasiano, que é o povo branco, tem muito esse problema de ventilação do organismo. A folha da mandioca biodisponibiliza o ferro na forma com que ele é necessário, por exemplo, para a produção de hemácias. E aí, se você juntar um punhado de outras folhas, como a folha da batata doce, junto com a folha da amora, você tem um biocomposto e não tem suplemento de lavanda nenhuma no mundo que bate isso. Entendeu? Então, assim, é bem interessante. Tá ligado? Então, é interessante. Em relação ao consumo, não tem limite. Não, você pode consumir, desde que você desidrate e seque muito bem, tanto a maniva quanto as folhas, tá? E a casca da mandioca, você vai estar cozinhando ela para você estar processando, né? Então, você cozinha ela, corta em cubinhos e você prepara uma solução com sal, vinagres, e você pode colocá-la em picles e pode deixar ela 2, 3 anos. Desde que você esterilize bem o material, você pode estar consumindo ela tranquilamente. É uma delícia, inclusive, muito gostoso. Era só isso? Respondi sua pergunta? Alguém mais? Eu tenho mais uma curiosidade sobre a sua palestra, achei muito interessante. O seguinte, você falou que tem relação, você pesquisou vários filósofos medicinais, que eu gosto muito desse tema também, acho muito interessante. E você falou que tem recursos humanos e recursos financeiros para desenvolver. Eu tenho só uma curiosidade, no seu estudo, já que esses recursos são disponíveis, você nunca procurou ir adiante, procurou industrializar, poder colocar no mercado produtos inovadores, como você mesmo colocou assim na pesquisa, na sua exploração? Sim, eu busquei. É meio chata essa resposta, mas eu vou dar para você, tá? Porque ela surgiu. Enquanto eu estava desenvolvendo a pesquisa, eu escrevi um projeto, inclusive, e apresentei na Câmara dos Deputados. O projeto, para poder finalizar o desenvolvimento do biofármaco que nós queríamos, dentro do Cetrogen, que era o laboratório de células-tronco da Universidade Federal, que era a nossa parceira, foi um projeto que não chegou a 30 mil, 28 mil e pouquinho. Protocolamos na Câmara dos Deputados. Inclusive, havia recurso para isso. Mas existe todo um processo para você acessar o recurso público dentro das câmaras e o modo com que eles optam por direcionar o recurso. Então, quando a gente coloca que é necessário a gente reconstruir um projeto político, governamental, estamos tocando num assunto delicado, que é debater, inclusive, o que é feito com o recurso público. Agora, vamos para a parte privada. Eles negaram o acesso para finalizar o desenvolvimento desse biofármaco e disponibilizar, inclusive, isso em outras formas de pesquisa, de produtos já. Então, eu criei uma empresa, eu fundei um CNPJ, abri uma empresa e busquei projetos de inovação que investissem na minha ideia. E eu consegui. E eu fui uma das únicas pesquisadoras e camponesas que mora no sítio que eu acessei o recurso do Programa Centelha, que é um recurso da FINEP, em parceria com a Fundect e o Governo Federal, de inovação. Eu passei 1 ano e 8 meses no meio do capim braquiária, colocando armadilhas para capturar um micro-organismo que desse condição de quebrar as ligações químicas do último processo biológico na Terra. 1 ano e 8 meses, e eu consegui. Hoje eu tenho mais de 300 litros desse micro-organismo em placas lá em casa. E ganhei um prêmio de inovação com o Programa Centelha, e nós produzimos, a partir dele, processos fermentados por catálise, e nós desenvolvemos isso dentro da nossa propriedade. Criamos uma agroindústria acessando o recurso do programa Minha Casa Minha Vida, que transformamos o espaço num laboratório que está sendo finalizada a construção agora. Então, hoje nós temos biotecnologia de ponta sendo produzida lá. E eu entrego para diferentes pessoas em diferentes partes do Brasil o produto que a gente desenvolve, que é um produto de alimento, mas que também ele é um produto medicinal.
Então, eu capturei uma matriz de Acidibacter 7, que é incrível o processo de produção de catálise que ele desenvolve. Depois disso, eu escrevi um projeto de implementação de sistemas de agrofloresta em 5 modelos diferentes, que pudessem atender a demanda de qualquer região do mundo, e ganhamos como 4º melhor projeto socioambiental brasileiro, com o prêmio da BDI ano passado, né, Lucas? A gente recebeu um prêmio de 150 mil, que nós reinvestimos no sistema produtivo de apicultura. Nós não temos condição de, num solo de 8% de argila, produzir carne e outros sistemas, mas a gente produz abelhas. Nós produzimos abelha nesse sistema. E com a abelha a gente tem apitoxina, geleia real, cera, nós temos a produção de pólen, de outros produtos. Com 50 colmeias, a prospecção financeira em 10 hectares em produção de 3 meses do ano é você ter R$1.200.000 em reais, vendendo só o pólen. Fora toda a parte produtiva na apicultura, no mel, na geleia real e outros produtos que a abelha ela tem, né? Então, assim, nós temos hoje, lá dentro da nossa propriedade, um big sistema produtivo, e é por isso que nós estamos trabalhando e ensinando outros produtores a chegarem lá. Nós temos um sistema de caixas normais, só que a gente vai adaptando os processos, né? A gente vai adaptando os processos produtivos, e a agrofloresta que a gente desenvolve foi uma agrofloresta totalmente pensada nos serviços ambientais locais. Então, nós fizemos uma pesquisa de monitoramento de mais de 10 anos, o meu marido, ele é biólogo. A gente está, inclusive, cheio de terra aqui. Nós avaliamos todas as espécies do cerrado brasileiro e avaliamos, monitoramos, filmamos em quais delas tem mais incidência e impacto na vida dos insetos, né? E aí, para nós, é interessante os insetos, né? As abelhas estão dentro desse grupo. Então, hoje, nós desenvolvemos um pacote tecnológico que nós implementamos numa área de recuperação de áreas degradadas com 55 espécies. E nós cultivamos os micro-organismos, capturamos em mais de 12 remanescentes dentro do nosso estado, levamos para casa, alimentamos com açúcar de abelha, tá, que produz a frutose e a sacarose, cultivamos em bombonas, polvilhamos um material biotecnológico e colocamos 5 gramas nos pacotinhos de papel junto com 55 espécies. E esse é o projeto que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente vai abrindo os espaços, os berços, colocando esses saquinhos e aí a gente cobre com material vegetal e um pouquinho de solo. E ali dentro você tem uma floresta em menos de 30 centímetros se desenvolvendo, com micro-organismos, com todos os micro-organismos que o sistema precisa, junto com a biodiversidade em sementes que tem condição de se restabelecer naquele sistema. E acaba não impactando só o nosso sistema produtivo de abelha, acaba impactando o forrejamento de todos os outros apicultores. A gente está trabalhando com a africanizada, com a europeia e também com os outros insetos, que são as abelhas sem ferrão. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, assim, você me perguntou por quê? Porque não foi de interesse político. O que nós fizemos para a gente resolver o problema? Nós abrimos um CNPJ e hoje a gente desenvolve. Só que nossa empresa e nosso projeto não é trabalhar só as nossas 10,4 hectares. Hoje nós estamos trabalhando, fomos nós que escrevemos um projeto em parceria com a Universidade Estadual, com 2 universidades, e os 2 projetos foram aprovados e subsidiados pela Fundect. E nós estamos assinando os termos de outorga esse mês, provavelmente, para a gente começar a implementação mês que vem nos projetos. Um dos projetos vai ser desenvolver 13 bioprodutos com os produtores locais, com os óleos essenciais das espécies que nós estudamos. E aí nós temos desde protetor solar, até a produção de shampoos, produtos para pele, rosto, óleo trifásico, perfumes e outros. São os produtores que estarão retirando das espécies nativas locais. E o outro é a implementação de 10 unidades de referência de reconstituição de ecossistemas produtivos que mostrem como é possível produzir mais de 100 toneladas de alimento por hectare de solo. A pergunta, é produtivo ou não? Então, é um projeto que daqui a um ano, quando finalizar, vai dar o que falar. Aí nós estamos produzindo um curta-metragem com isso. Então, nós fomos atrás de recurso. E agora, um dos projetos, ele prevê, no 7º mês, a implementação de uma plataforma de cross-funding internacional. E a gente vai tentar captar, em 5 meses de projeto restante,
R$1 milhão com esse crowdfunding. Para quê? Para pegar outros produtores da região e fazer inserção de recursos. Então, a gente vai plotar o custo e vai reimplantando esse sistema. Yo tengo una pregunta muy breve para Viviana. Impresionante todo lo que nos has mostrado aquí. Cuando dices que no interesa políticamente, pregunta, ¿no interesa políticamente o no interesa financieramente? Es decir, no sé si ves mi sutileza. Porque yo creo que tal vez políticamente sí que interesa, pero nos hemos encontrado con otro problema, que no es la política, es el sistema financiero. Gente, ela perguntou se... Ela disse que é uma questão política, né, desse interesse, que não há interesse político. E a pergunta dela se não é um interesse político, se não financeiro. Pois é. Aí a pergunta, até quando é sustentável o sistema capitalista? Porque é o sistema capitalista que nós temos hoje que rege o sistema produtivo e o sistema político que nós temos. Nosso sistema político, econômico, social é o capitalismo, né? E aí, ele é sustentável? Dá para continuar com ele? Tem algum outro que dá para substituir? Como eu falei, vamos ter que sentar e construir um processo. E não vai ser algo isolado. Tem que ser feito em uma escala mundial. Sentar e repensar o sistema econômico, político. Ele tem que ser reconstruído. O que nós temos, que é o sistema capitalista, ele está fardado a fracasso. Es justo eso. El problema es que no creo que haya políticos hoy en día lo suficientemente valientes. No es que sean valientes, es que tienen las manos atadas. Es que yo creo que lo que nos está poniendo palos en las ruedas no son los políticos, o bueno, algunos, habrá de todo, pero al final es el sistema financiero, que es el que intenta que el capitalismo, bueno, pues que no muera, pero ya está em declive. Qual que vai ser a resposta de resistência? Revolução ou resistência? Até quando a gente consegue resistir? Sem fazer uma revolução? Só um segundo. Ela disse que os políticos, de certa forma, estão de mãos atadas e que o problema é realmente o sistema capitalista. Sim, numa escala global. Então, a gente precisa... Eu não dou a resposta, eu dou outras perguntas. A gente responde com resistência, que a gente vem resistindo ao longo dos processos e está tendo esses resultados, ou a gente cria um sistema de revolução. É possível nós revolucionarmos dialogando e construindo um processo tranquilo sem existir sangue? A história já mostrou um quantitativo de mortes e sangue durante o uso dos recursos naturais e a disputa pelo poder na Terra. Até quando isso vai ser sustentável ou não? E para que seja possível a vida no planeta, quais são as opções inteligentes o suficientes para que não tenha que existir mais morte e a gente possa constituir algo diferente? La vida en el planeta seguirá. Lo que está en riesgo y en peligro, y hay que decirlo, es nuestra vida. Y ha habido más civilizaciones anteriores a la nuestra que han colapsado. O sea, es que esto nos ha pasado. Y vamos, lo queramos o no, si no hacemos nada, vamos a ello. Y podemos hacer, el tema es que cuanto más tardemos, más difícil será, pero hay que dar siempre me planteo cómo los científicos tenemos que decir o traspasar el mensaje de lo que está pasando. Porque a veces dices, hay que alarmar, no se puede alarmar, la población no hay que alarmarla, pero es que a lo mejor sí que necesitamos alarmarla para que la gente empiece a despertar y sea consciente de lo que nos está pasando. O sea, alarmar y decir, si nos movemos ya, podemos revertirlo, si no, no. O sea, y pongo un ejemplo que se hizo, como muy bien decías, a escala global, internacional, lo que pasó con la capa de ozono. Los que estáis aquí, muchos recordaréis, los que tengamos una edad, yo cuando era pequeñita, o sea, ya tengo una edad, pero yo recuerdo esto. Era el problema de los CFCs que se utilizaban en los aerosoles, que nos estaba causando, había reacciones, se usa todavía, pero a menos escala, pero se llegó a un acuerdo. Y eso ha hecho que la capa de ozono se recupere. Es un ejemplo de éxito y de cooperación internacional. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora?
Só um segundo. Ela falou que a vida do planeta ela vai continuar, o que está em jogo são as nossas vidas, e que muito se cobra dos cientistas de como eles vão comunicar essa situação, tudo que está acontecendo, e existe um apelo para não alarmar a população, né, para não entrar em pânico, mas ela diz que, pelo contrário, a gente deveria comunicar à população para entender que se a gente muda a partir de agora, é possível reverter, mas se a gente continuar da mesma forma, não será possível. Y este punto que tú pones es algo muy interesante. Un día yo estuve a hablar con un productor que tenía enormes cantidades de tierra. Y esta persona, estábamos en un aeropuerto y nuestro vuelo se tardó, entonces charlamos por unas horas. Y conseguí transmitirle la información de cómo podría hacer los cambios y cómo sería interesantísimo continuar a producir con algunas alteraciones. Y él me dijo, tú fuiste la primera persona que me mostraste algo que es posible y diferente. Agarró mi correo electrónico y cambiamos muchas ideas. Él no tenía idea de cómo hacerlo, pero empezó a hacer. Entonces, eso que pones es algo muy interesante. La población necesita tener el conhecimento de la tecnologia. As pessoas precisam entender de como pode ser feito diferente. Porque, às vezes, tem um enorme produtor rural que não quer abrir mão da lucratividade dele, mas ele pode continuar tendo aquele lucro no sistema produtivo com um modelo diferente. Então, é uma questão de você ensinar isso. E como que a gente pode fazer isso? Colocando nas escolas. Eu acho que é um ponto interessantíssimo, porque as crianças vão chegar em casa falando, pai, mãe, a gente pode fazer diferente. Sabe, isso aqui está errado. O filho, quando for assumir e continuar os processos produtivos, ele vai ver uma forma diferenciada de ser feita. A Viviane falou que ela estava no aeroporto, né, que o voo atrasou, e ela encontrou um produtor, e eles começaram a conversar e ela disse que ele falou que ela foi a primeira pessoa que disse que era possível fazer diferente e que era possível mudar essa realidade, e assim ele começou a fazer de uma forma distinta do que ele tinha aprendido, mais sustentável. E que o conhecimento ele precisa ser passado, né? E o conhecimento tecnológico, principalmente, precisa ser passado para os produtores. Obrigada, Tainá. Eu convido a todas e todos e todes, né, a complementar esse bate-papo que está frutífero, né, nunca melhor, num contexto de futuro mesmo, o nosso coquetel, né? Estão todos convidados. A gente vai passar agora para o espaço aqui da varanda. E eu agradeço uma vez mais, né, a presença da mesa, as pessoas que se deslocaram até aqui, né, as duas participantes, também a Tainá pela tradução, ao público que esteve aqui hoje com a gente, nesse dia, né, friozinho de Rio de Janeiro, especialmente também a produção da casa, né, na figura da Suzane, do Felipe, do JP, todo o pessoal que nos recebeu aqui com muito carinho, com muita produtividade e acolhimento mesmo, né? Eu acho que a casa tem esse nome também porque nos acolhe, né? Então, muito obrigada e eu convido a todos, né, e a todas aqui para o nosso coquetel. Boa noite.